Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos, que a maravilhosa graça, a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com vocês em mais essa manhã formidável, maravilhosa que Ele nos concede, ok? Vamos falar alguma coisa sobre angústia. Você sabe o que é angústia? Nós vamos falar de angústia hoje. Vou utilizar aquele texto muito conhecido e profundo que está em Marcos, também em Mateus, também em Lucas. Eu vou ler o texto de Marcos, ok? Marcos 14, de 32 a 34. Olha o que diz. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Guarda essa palavra, angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Texto bonito, né? E essa passagem aí está narrando a angústia de Jesus. E aí nesse texto ele expõe a sua luta interior. E a pergunta que nos cabe nesta manhã é a seguinte: como devemos agir diante da angústia? Como devemos agir? Primeiro é bom a gente saber o que é angústia, né, gente? Angústia, ela é considerada assim uma percepção psicológica. Olha lá, está aqui dentro, ela age aqui dentro da nossa mente e ela tem algumas marcas. E uma das principais marcas é que ela mostra uma certa mudança no humor das pessoas. Olha só, o humor, como que está nosso humor? Ela também a angústia é marcada pela perda de paz interior. A angústia é marcada pela dor. A angústia é marcada pela insegurança. A angústia é marcada pelo mal-estar. A angústia é marcada por muita tristeza. Vejam só que situação. Então, ou seja, a angústia é a conexão de questões emocionais que depois brotam, né, em questões físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar tarefas do dia a dia. E muitas vezes ela provoca isolamento. Então a angústia é algo assim complicado. E nós percebemos que a pandemia em si, depois da pandemia, que a pandemia já foi um isolamento forçado. E depois de toda aquela situação, causou, sabe, um número maior de angustiados no mundo. E olha, muito angustiado dentro das igrejas. Dentro, não, na verdade estão fora, né? Porque não vieram mais. Tem gente vivendo uma angústia total. Esse texto que nós lemos mostra aí uma história que é rica em ensinamentos. E essa história de Jesus, ela tem muito a acrescentar em nossa vida cristã. Então, quero aqui, rapidamente nessa manhã, traçar 3 vertentes que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, são 3 passos importantes aí que Jesus
menciona e que podemos também utilizar na nossa vida. O primeiro passo, gente, é que devemos nos fortalecer espiritualmente pela oração. Fortalecimento espiritual pela oração. Então, nós vemos pelo texto que o Senhor Jesus, naquele momento tão difícil, naquele momento de dor, naquele momento de angústia, o que ele faz? Ele procura forças na oração. Tá? Forças na oração. Charles Spurgeon, ele foi um grande pregador lá do século XIX, pregador britânico. Ele era conhecido como príncipe dos pregadores. E uma certa vez ele disse o seguinte, foi uma das frases que ficou marcada no ministério dele: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Vou repetir: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então nós devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida. A oração é a marca da nossa vida. E conforme Jesus mostrou aí nesse texto, em outros textos, que está sempre em oração. Então, a oração, ela está atrelada à fé. Interessante, né? Nos faz crer no incrível, no impossível. Ver o invisível e realizar o invisível. É isso que faz parte da nossa vida de oração. Precisamos orar mais, gente. Mais. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sempre, em todo tempo. Nem precisamos aí frisar que a oração é importante. E um segundo passo, que no nosso tempo aqui é curto, Jesus, né, ele coloca em ênfase que é necessário procurar ajuda. Procure ajuda. Jesus levou junto consigo 3 discípulos, 3 que eram mais próximos, e 3 que eram de extrema importância para ele. Então, ele precisou da presença desses amigos, principalmente naquela hora de terror e de sofrimento. Então, ele escolhe aqueles 3 amigos, diz: vamos comigo orar. Olha que importante. Vocês lembram da história do paralítico, que foi ajudado pelos amigos? Ele não conseguia chegar diante do Senhor, ele precisou de amigos para carregá-lo, para ser colocado diante do Senhor. Amigo faz isso pela gente, gente. Amigo carrega, amigo ora. Você tem sido amigo? Tem precisado de amigo? Um terceiro ponto aí também muitíssimo importante é que nós precisamos ter percepção e ter firmeza. Esses discípulos aí acompanharam Jesus por longo tempo. Mas é interessante que eles nada notaram na luta de Jesus. Eles não tiveram essa percepção, gente. Não tiveram percepção. E para piorar ainda a situação, eles foram fracos. Depois o texto mais à frente, nós não lemos aqui, mas que diz que Jesus deixou eles lá orando um pouco abaixo. Quando foi ver, eles estavam o quê? Dormindo. Então nós devemos ficar firmes na fé, gente. Firmes no amor que temos por estar juntos, unidos com Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele vive em nós. Ele vive em nós e o seu poder é que permite guardar-nos
este tesouro precioso que foi entregue por meio do Evangelho, a palavra de Deus, para salvar o homem caído da morte eterna. Morte eterna, o que é? A condenação do inferno. Que coisa triste. Então, nós temos que estar unidos em Cristo. É a união em Cristo que vai nos fortalecer nessa situação. Temos tido percepção. Então, nós estamos aí num mundo, embora muitas vezes nós não notamos, mas é muita gente tomada pela angústia, gente. Muita gente. Algumas poucas são perceptíveis, outras disfarçam, mas é muita gente. E aí, diante de um mundo tomado pela angústia, nós precisamos nos apegar a estas 3 orientações que foram passadas pelo Mestre Jesus, pelo nosso Senhor, que é fortalecer-se espiritualmente pela oração, orar sem cessar. A segunda, procurem ajuda. A gente não fica sofrendo sozinho, procura ajuda. E o terceiro ponto é ter percepção, firmeza, percebam a situação. E assim nós podemos ajudar quem precisa quando nós notarmos esses 3 passos. E também, por outro lado, também sermos ajudados nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Lá no Salmo 119, versículo 143, Davi traz um ensinamento bonito, que a palavra de Deus sempre é mais forte do que a angústia. Ela diz o seguinte: sobre mim vieram tribulação e angústia, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Os mandamentos é estar junto com Cristo, né? Estar junto com Cristo, seguir a Cristo, estar em comunhão com Ele, e esse é o prazer que nos separa da angústia. Então, nesta manhã maravilhosa, vamos lutar contra a angústia. É claro que ela faz parte da nossa caminhada, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, nós temos que saber lidar com a angústia, porque se não soubermos lidar com a angústia, ela vai tomando a nossa vida, tomando o nosso ser, tomando a nossa alma, destruindo, arrasando. E hoje a angústia é a maior causadora da depressão, e muitas vezes a depressão está levando à morte, está levando ao suicídio. Portanto, vamos estar ligados no ensino do Senhor. Ele sabia que ia morrer, mas ele lutou e ele não deixou que a angústia o matasse antes do momento, ok? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde e forças. Até mais, se Deus assim nos permitir.